Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário, à parte, mas viram-nos partir. Por isso, muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar ao que se dirigiam, e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco, disse Jesus para os discípulos, na verdade, para os seus apóstolos, né? Qual que era o contexto desse evangelho? Então, os 12 foram enviados em missão e eles acabaram de retornar dessa missão. E lá na missão, eles foram convidados a fazer exorcismos, né? Arrancar os demônios do povo, dar unção nos doentes, curar os doentes, pregar a palavra de Deus, né? Essa era a missão no tempo de missão. E agora eles retornam, cansados, certamente. Jesus os convida para ir sozinhos para um lugar deserto e descansar um pouco. Porém, nós escutamos na palavra, eles vão para descansar, só que chega lá, tem gente com fome e sede de Deus, né? E aí eles iniciam uma nova atividade. Então, deixa a atividade missionária de exorcismo, de curas, de pregação e passam para uma outra atividade. Qual atividade? Aprender de Jesus a verdadeira compaixão. Jesus que é atento ao seu povo, o povo que tem fome e sede. E a gente sabe que não é só uma fome e uma sede humanas, físicas, né? Mas, sobretudo, uma fome e uma sede espiritual. E Jesus, atento a esse povo, o sacia com a palavra. Então, o evangelho termina. Jesus ensinava muitas coisas. Mas também a continuação desse evangelho é a multiplicação dos pães. Então, sacia com a palavra, com os ensinamentos, com a doutrina, mas também enchendo a barriga deles, né? Para que eles não ficassem com fome. O que nós aprendemos disso ou podemos colher disso para a nossa vida hoje? Descansar não é a mesma coisa que ficar à toa. Isso é o que o Evangelho deixa bem claro. De fato, os discípulos não têm, nem Jesus tem, momento algum, onde ele, vou ficar aqui de boa, né? Se ele não estava pregando, curando, libertando, ele estava rezando, ele estava orando, em intimidade com o Pai. E com os discípulos ele quer que seja da mesma forma, né? Então, vinde descansar um pouco, nós entendemos como vinde e mudai de missão. Então, se descansar não é a mesma coisa que ficar à toa, descansar significa mudança de atividade. Atividade vem a raiz é actio, né? Em latim, ação. Então, eu descanso fazendo uma outra coisa. Que outra coisa? Servindo de outro modo. Então, a mensagem desse evangelho é essa. Jesus ensina os discípulos, cansados da missão, a terem compaixão das pessoas, mas sobretudo lhes ensina isso, que descanso é mudança de atividade. Descanso é fazer uma outra coisa. Descanso é servir de outro modo. Por quê? Porque na raiz
da vida de Jesus, na raiz da vida dos apóstolos, na raiz da nossa vida, o centro da nossa vida está o serviço e a entrega da vida, né? Então, existem modos de fazer isso, né? Então, modos ordinários, e é que cada um traz para a sua própria realidade, né? Onde o Senhor me chama a servir, mas também quando eu não estou naquele modo ordinário, no meu trabalho, na faculdade, cuidando da avó doente, né? Quando não estou fazendo isso no hospital, eu preciso também estar servindo de uma outra forma. Qual forma? Aí cada um vai perceber a sua, né? Às vezes é realmente o descanso, né? Deitando e dormindo. Deitando e dormindo, às vezes é assistindo um bom filme, uma boa série, mas um bom filme é uma boa série, não assistir por assistir, né? Assistir de forma que eu possa colher aquilo ali para aplicar na minha vida, né? A função da arte é essa. A arte, ela desvenda aos nossos olhos a beleza que muitas vezes está oculta, mas para que eu a integre na minha vida e aplique no meu cotidiano, né? Então, é descansar sendo na perspectiva do serviço. Às vezes é se retirar, né? Se retirar, sair de cena, ficar uns dias reclusos, rezando, orando. É uma forma de servir, né? Claro, servir a Deus, mas eu também me descanso para poder servir melhor. Então, descanso não é a mesma coisa que ficar à toa. É fazer outra coisa, é servir de outro modo. O tema da nossa meditação de hoje é santidade. Vamos meditar hoje um pouquinho sobre a santidade. E eu dividi essa meditação em 2 pontos, para vocês não se perderem, né? Primeiro ponto é a santidade como a nossa vocação cristã. E o segundo ponto é a santidade como um ideal para a nossa vida. Santidade, a nossa vocação cristã. Nós sabemos que todos os cristãos, pelo simples fato de serem cristãos, têm a obrigação, ocupem o cargo que ocupar, faça o serviço que fizer, viva onde ele vive, ele tem a obrigação de ser santo. Então, nós temos a obrigação de sermos santos, de encarnar na nossa vida aquela palavra lá do livro do Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo. E aqui nós já enxergamos a primeira nota da santidade. Santidade é amar a Deus. Muitas pessoas, às vezes, confundem a santidade com fazer coisas, né? Eu gosto sempre de usar aquele exemplo, e me lembro bem de perguntar o que fez de São Francisco um santo. Vocês conhecem a história de São Francisco? São Francisco e São Bento, eles têm um episódio parecido na história deles. São Francisco, com certas dificuldades lá de homem, né? Graças a Deus, ele, muito tentado na sua castidade, resolve se lançar num espinheiro. Então ele arranca lá o hábito e se joga pelado no espinheiro, numa roseira, né, cheia de espinhos. Essa roseira existe até hoje em Assis e ela não deu mais espinhos depois que São Francisco se jogou nela, né? E São Bento, uma tentação semelhante, mas ele arranca o hábito e se joga na neve, né? Se joga na neve para poder acalmar um pouco as paixões. Mas será que foi isso que fez de São Francisco santo? Será que foi isso que fez de São Bento santo? E tantos outros santos que a gente conheça, né? Que fizeram mortificações terríveis, né? Eu não me lembro o santo agora, mas ele usava um cilício. Sabe o que é cilício? Sabe o que é? Cilício é depende, né? Tem cilício que é uma cordinha que você faz autoflagelo, tem cilício que é como se fosse um arame bem fininho, pontudo, que eles enrolavam no corpo, né?
para ficar aquele aperto, aquela mortificação. Então tem santos que, conhecidos pela sua alegria, quando depois da morte tiraram o hábito para enterrar, o corpo era todo envolto, né, de como se fosse um aramezinho farpado, bem pequenininho. Mas será que é isso que faz de fato um santo? Não. Então, não foi se jogar na neve que fez São Bento santo, não foi se jogar na roseira que fez São Francisco santo, não foi o silício, o alto flagelo. O que faz de um santo santo é a sua capacidade e o seu empenho de amar a Deus. Então, a santidade não consiste, vai dizer Santa Teresinha, em fazer muitas coisas, sentir muitas coisas, pensar muitas coisas. Santidade consiste em amar. Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Porém, na prática, essa realidade ela é difícil de ser lida. Por exemplo, pensa aí um ideal, um referencial de santidade vivo hoje que você tem. Se tem algum, são pessoas um pouco mais idosas ou não são muitas pessoas. Então não é uma coisa fácil de ser lida, isso perdeu força com o tempo. Por quê? Justamente por isso. Pensa-se a santidade hoje como um ideal excessivamente elevado. Pensa-se a santidade hoje como eu vou fazer uma série de coisas que vão me tornar santo. Pense a santidade hoje como algo próprio dos padres, das freiras, de quem se consagra a Deus, de quem já se expandiu um pouco mais, né? Hoje a santidade é quem está mais dentro da igreja, né? Quem serve na liturgia, quem participa daquela pastoral, quem é ministro da Eucaristia. Então, pense a santidade hoje de forma muito equivocada, né? Então, perdeu força por quê? Ou se tem um ideal excessivamente elevado, ou pensa a santidade para sacerdotes, freiras enclausuradas, agentes de pastoral, ou então pensa-se que é fazer uma série de coisas, né? E não é. A santidade consiste em amar a Deus. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Esse é o chamado de Jesus para sermos santos. E quando se fala de um ideal excessivamente elevado, muitos pensam a santidade também como foca na exigência, né? Então, nossa, eu escuto alguém falando de santidade, ok, beleza. Santidade, de fato, exige de mim uma conversão, uma mudança de vida. Não dá para acender uma vela para Deus e outra para o diabo, né? Eu preciso apagar a vela do diabo. E isso é exigente. Às vezes eu penso que é impossível ser santo porque eu foco nessa exigência. O que eu preciso deixar? O que eu preciso perder para ser santo? E aí fica aquela briga, né? Eu vou lá, escuto, participo, o ideal da santidade é renovado, mas depois quando eu volto para a minha vida, eu vou olhando as coisas que eu preciso deixar. Eu me lembro que eu estou muito longe do ideal da santidade, mas eu lembro que quando eu fiz uma experiência de conversão, foi num acampamento de jovens. Eu me lembro que eu saí daquele acampamento com um desejo muito grande, assim, de querer ser santo, né? Não queria ser padre, eu queria ser santo. Foi a primeira vez, depois, eu já era seminarista, foi a primeira vez depois de muito tempo. E eu me lembro que quando eu cheguei no meu quarto, no seminário, voltando das férias, e eu olhei aquele quarto lá e falei assim, meu Deus, que tanto de coisa que eu tenho aqui que não precisa estar aqui. E uma delas era perfume. Tinha muito perfume, que as senhorinhas, gente boa, né, das paróquias, então sempre, perfuminho, perfuminho, perfuminho. E nessa de um perfuminho, tinha muito perfume e não abria mão de nenhum.
E eu me lembro que experiência besta, de fui lá tomar banho, quando voltou que eu fui passar um perfume, não consegui usar os perfumes. Parece que o cheiro lembrava a vida velha, né? E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Abri a porta do meu quarto, bati palma lá, assim, quem quer perfume? Os meninos saíram do quarto e foi, toma, perfume novo. Ficou com um lá, simplesinho, Connection. Era o único que conseguia usar, né? O cheiro dele é mais discreto. Mas provoca isso na gente. Quando a gente você quer mesmo, tem uma exigência, né? Tem uma exigência. Só que com o passar do tempo, você se foca na exigência, né? Lá atrás eu deixei os perfumes. Agora hoje eu preciso deixar de escutar essas músicas. Aí hoje eu preciso deixar de vestir tal roupa. Aí vai sendo muito exigente e desvirtua. Eu deixo de focar a santidade, o amor, Deus que me chama, Deus que me atrai, Deus que me alegra o coração, para eu focar nas coisinhas que eu tenho que deixar. Desvirtua, troca o ideal da santidade. Mas o que está por trás disso? O medo, né? O medo de, mas será que realmente eu vou ser feliz sem estas coisas? Será que eu vou conseguir mesmo viver essa alegria sem tais realidades? E do medo, a mesquinhez, no fim das contas, né? Quem dá pouco para Deus se contenta com pouco. Quem dá pouco se contenta com pouco. Então, por que eu vou abrir mão disso aqui? Porque dá para ter as duas coisas, né? Só que quem dá pouco se contenta com pouco também. Por isso que muitas pessoas perderam o ideal da santidade. Não, isso é lá para os padres que deixam tudo, para as freiras que deixam tudo, para os seminaristas, para os consagrados, para não sei o que, eles já vão deixar tudo mesmo, então já fica com a santidade. Agora a gente não, a gente dá pouco, não vamos ser santos, mas também tá bom do jeito que está aqui, né? Não, nós não devemos ser essas pessoas, né? O santo é aquele que é o contrário do mesquinho. O santo é generoso, ele deu tudo para Deus. E tudo da sua vida concreta, cotidiana, ordinária. Sede perfeitos como é perfeito vosso Pai dos céus. São diversos os caminhos, porque são diversas e numerosas as mansões na casa do Pai. Mas a meta, o fim, é idêntico e comum a todos, a santidade. Onde nós escutamos o chamado à santidade na nossa vida? Concretamente, nos sacramentos. O batismo nos salva da mancha do pecado e nos torna filhos de Deus. A crisma reveste-nos da graça, faz-nos soldados, temos todas as armas para ser santos. A Eucaristia, o alimento da nossa alma. O próprio Jesus que nos olha e nos atrai. A confissão que me levanta quando na luta, porventura, eu tomo um golpe que seja mais duro. A ordem, para quem é padre, o casamento, para quem for casar, viver essa graça, tudo se torna convocação, chamado à santidade. Escutar o chamado que os sacramentos me faz a ser santo. Fazer desse problema que é a santidade, é problema porque, se nós formos parar para pensar, nós ainda não decidimos ser santos. A grande verdade é essa, né? Uma decisão determinada de santidade, talvez ela ainda não exista de forma plena no nosso coração. Então se torna um problema, o problema da santidade. É claro que a santidade está mais perto de nós do que de alguns outros, por exemplo. E não tem problema nenhum reconhecer isso. Tem um esforço belo da nossa parte para sermos santos. A santidade está mais perto de nós do que talvez daqueles que ainda não vão à missa, não rezam, estão perdidos, isso é fato. Mas estando perto de nós, ela já foi assumida como identidade de vida. Se não, fazer desse problema da santidade
um problema pessoal, concreto, meu. Deus me quer santo, eu vou ser santo. Deus me quer santo, eu vou ser santo. Buscar as coisas do alto, vai dizer São Paulo. Chega de ideias mesquinhas. Chega de tentarmos ajustar. Dá para ser santo, mas também dá para... É possível que eu acenda essa vela aqui, mas eu também... Não dá para ser santo e ser do mundo. Dá para ser santo e estar no mundo, né? Na verdade, essa é a única forma. Mas ser de um e de outro, não. Nós precisamos ser de Deus. E esse chamado à santidade, todos nós já sabemos isso aqui, né? É para deixar que Ele reaqueça de novo o meu coração. Deus me chama a ser santo, Deus me quer santo. Deus me quer santo. A águia, ela tem a juventude renovada. Quando dá lá não sei quantos anos que a águia tem, se ela quer sobreviver, se ela quer viver mais tempo, ela precisa se retirar para um alto de um monte, e lá precisa arrancar todas as garras, porque elas vão dobrando para dentro da pata, do pezinho dela. Precisa quebrar o bico, porque o bico também vai entortando para dentro. E esse é um processo doloroso, arrancar as penas, porque elas já estão pesadas. E ela fica lá retirada nesse alto do monte. E ali ela passa por esse processo de quebrar, de tudo. Depois ela se renova. E se renovando vive não sei mais quantos anos. Essa meditação hoje sobre a santidade deve nos conduzir a isso também, né? A esse desejo renovado de ser diferente a partir de hoje. De ter uma juventude renovada pelo ideal da santidade. Dom Rafael Cifuentes, um bispo, foi bispo do Rio, lá do Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E ele, pessoa incrível, já é falecido, mas ele tinha seus 80 e tantos anos, ele veio nos visitar aqui no seminário. E foi muito engraçado, porque ele chegou praticamente carregado, né? Amparado assim, bastante idoso, e a gente pensava, tadinho, vamos tentar entender o que ele fala, né? E a hora que aquele homem sentou na cadeira, que ele abriu a boca, parecia um jovem de 30 anos, 25, 30 anos, falando, né? Com vigor, com entusiasmo. E aí, na ocasião, ele falava, né? A perda dos anos enruga a pele. A perda de um ideal enruga a alma. E aí, alguém tinha comentado que ele, mesmo sendo velho, parecia ser muito novo, né? E ele falava por isso, eu nunca perdi de vista o meu ideal. Qual era o ideal dele? A santidade. Então esse também precisa ser o nosso ideal. Hoje nós estamos no pleno vigor das nossas forças humanas, né? Somos todos jovens. Os anos ainda não nos enrugaram a pele. Mas e o ideal? Ele já se apresentou? Ele já é concreto, né? Eu já durmo e acordo pensando que a única coisa que importa nessa vida é ser santo? Durmo e acordo pensando, eu preciso ser santo, né? E colocando os meios para isso. E assim a gente já pula para o segundo ponto, né? Um ideal para a vida. Já estamos convencidos de que a ideia de santidade deve abrir caminho em nossa mente, em todas as mentes cristãs. Se nós hoje nos recordamos que somos chamados a ser santos, nos decidimos pela santidade, isso é obra do Espírito Santo, agora, daqui para frente, isso precisará contagiar também quem está ao nosso redor. Mas esse não é o foco principal. O foco principal hoje somos nós, decidimos ser santos. Mas essa ideia da santidade, ela precisa estar na nossa mente e na mente de todos os cristãos.
Porém, só estar na ideia não é suficiente. Só ter o ideal não é capaz de preencher. Para sermos santos, nós precisamos passar dessa visão ideal de santidade para 3 coisas. Para a convicção. Então, o ideal precisa virar uma convicção. A convicção precisa me levar a uma decisão. E a decisão, a convicção e a decisão eu preciso unir a um desejo cotidiano de ser santo. Convicção, decisão e desejo. Convicção, a santidade é para mim. Se a gente viu que lá atrás que o ideal da santidade perdeu força por conta de preconceitos e ideias falsas, então a atitude concreta perante esse ideal é para mim. Eu preciso me convencer disso. Ah, padre, mas eu trabalho no hospital, né? É para mim. Ah, padre, eu moro sozinho. É para você. Ah, padre, eu até hoje moro com os meus pais. É para você. Ah, padre, eu estou namorando. É para você. Ah, padre, eu não arrumo namorada. É para você. Ah, padre, eu estava namorando e larguei. É para você. Ah, padre, eu sou padre. É para você. Ah, padre, eu quero ser padre. É para você. O ideal da santidade é para mim. É aquilo que Ele me pede antes de qualquer coisa. O que é esse convencer-se da santidade? É o que Deus me pede antes de tudo. Antes de tudo. A vida, o mundo, não teriam sentido se não fosse por Deus e pelas almas. Às vezes a gente escuta tanto falar de servir, de amar o outro, de não viver uma vida egoísta, não viver uma vida mesquinha, e é isso mesmo, né? Mas a compreensão é essa. Imagina esse mundo se não fosse, se a gente não vivesse aqui por causa de Deus e por causa das almas. Seria uma tristeza terrível. Porque o que é o inferno? É exatamente isso. O inferno não se pensa em Deus, muito menos nas almas, só se pensa em si. Aquela historinha, acho que já contei outra vez, da pessoa que foi visitar o céu e o inferno, e ele percebeu que tanto no céu e no inferno tinha o mesmo cenário. Uma grande panela cheia de uma comida muito gostosa e colheres bem grandes, e um monte de gente ao redor. Então tinha isso no céu, tinha isso no inferno. No inferno as pessoas estavam tristes, no céu as pessoas estavam alegres. E ele foi reparar, é porque no inferno as pessoas pegavam aquela colher grande e iam se alimentar, mas a colher era muito grande, então não virava. E eles morriam de fome de frente de uma panela gigante de comida gostosa. E no céu era diferente, eles pegavam a panela e alimentavam o irmão da frente, o de lá alimentava o de cá. E assim eles iam fazendo e eram felizes. Por quê? Porque era uma vida para fora, né? Então, esse mundo aqui, se não for para a gente viver ele para fora, ou seja, para Deus e para os outros, ele vira um inferno. Por que muita gente não está vivendo uma vida com sentido? Porque vive para si. Não valeria a pena viver a nossa vida se ela não estivesse iluminada em todo momento por uma procura viva e amorosa de Deus. Em Deus mesmo, mas na pessoa do irmão. E a santidade é isso. É para mim, é para o serviço, é para a entrega da vida. Eu vou ler um trechinho aqui. De que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Está no Evangelho, né? Para que pensar em tantas coisas
se depois esquecemos a única que conta? Que importa resolver tantos problemas pessoais e dos outros, se depois deixamos por resolver o problema mais importante? Que sentido tem os nossos êxitos, os nossos triunfos, as nossas subidas na vida, na sociedade, na profissão, se depois naufragamos na rota para a santidade, para a vida eterna? Que lucros e que negócios são os teus, se não consegues alcançar o paraíso e deitas a perder o negócio da tua santidade? Que pretendes com o teu estudo e com a tua ciência, se depois ignoras o significado da vida e desconheces a ciência de Deus? Em que consistem teus prazeres, se te privas para sempre do prazer de Deus? Se não procuramos verdadeiramente, ardentemente a santidade, não possuímos nada. Se procuramos a santidade, possuímos tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Procurar a santidade sempre, né? Convencer-nos disso, neste mundo, vivendo para Deus, vivendo para os outros. Da convicção passa-se à decisão. Decisão é a junção de duas palavras, decisão. De significa fora, cisão, cortar. Juntando as duas coisas, decisão é cortar fora o que não é meu e tomar para mim a parte que me cabe. Decidir ser santo, cortar fora tudo aquilo que não diz respeito à santidade. E tomar para mim essa parte que me cabe, assumir a santidade para mim. Meu Senhor e meu Deus, vai dizer São Tomé, colocar toda decisão e firmeza destas palavras de São Tomé, meu Senhor e meu Deus, no nosso empenho em procurar a santidade acima de tudo. Decidir ser santo, decidir avançar a todo custo. Santa Teresa de Ávila, pensando na santidade, na sua decisão, ela falava da determinação, ela dizia, mesmo que eu me canse, mesmo que eu não possa, mesmo que eu me arrebente, mesmo que eu morra, eu vou ser santa. São José Maria Escrivá falava, faça de mim um santo, nem que seja a pauladas. Nem que seja a pauladas. Decidi ser santo, decidi avançar a todo custo. E é importante na decisão, e que talvez é muito interessante pensar nisso, o que me impede de ser santo não são as dificuldades, não são os obstáculos. Igual aquela postagem errada que fazem, né? Objetivo, amar o próximo. Obstáculo, o próximo. Não. Isso é só para fazer a gente rir um pouquinho, né? Mas não tem fundamento nenhum nisso. Pelo contrário, o que me impede de ser santo é a minha falta de decisão. Só isso. Uma vez uma freira dando acho que era uma aula de catequese para a gente lá, e ela falava, vou ensinar para vocês 3 coisas para vocês serem santos. E aí todo mundo pegou lá o caderno e ela, primeira coisa, querer. Tá. Segunda coisa, querer. Terceira coisa, querer. Não é por serem coisas impossíveis que não nos atrevemos a ser santos, mas por não nos atrevermos a ser santos é que estas coisas se tornam impossíveis. O que me impede de ser santo é a minha falta de decisão. É que dá um exame de consciência muito grande, né? Por que eu não sou santo ainda? Porque eu ainda não me decidi.
Porque uma vez que eu me decido, as dificuldades, os obstáculos, tudo aquilo que se apresenta no meio do caminho se transforma em graça. Os obstáculos e dificuldades que eu supero com a graça de Deus, é graça de Deus. Os obstáculos que às vezes me paralisam, as quedas que chegam, é também graça de Deus. E eu não me desespero diante delas. Pelo contrário, com humildade, recomeço. Se é pecado, confissão. Mas com uma esperança viva no peito, né? Eu vou ser santo. Que o nosso sim a Deus seja um sim decidido. E com a sua graça, sempre mais audaz. Essa audácia, né? Precisa ter coragem de ser santo hoje. Depois, que seja sempre mais um sim total. Eu vou ser santo em todas as áreas, não é em algumas áreas, em todas. E depois, indiscutido. Eu não coloco em xeque. Não coloco em xeque. Do ideal passamos à convicção, a santidade é para mim. Da convicção à decisão. O que me impede de ser santo é minha falta de decisão, única coisa. E a convicção e a decisão eu uno um desejo. Desejar ser santo. Aprender a ser, com a graça de Deus, homem ou mulher de desejos grandes. Desejar a santidade com todas as forças da nossa convicção e com todas as fibras do nosso coração. Depois, essa decisão, ela vem aqui, ó, do coração. Aquilo que a gente faz é o que de fato foi. Por isso que nosso Senhor fala, não é o que entra que se torna o homem impuro, mas é o que sai do coração. Então o coração, ele repousa como centro da vida humana. E ali do coração, desejar com todas as fibras do coração, ou seja, inteiramente, aprender a ser de Deus. Nós somos jovens. A juventude é a hora da generosidade, da magnanimidade. O que eu faço com a minha juventude? O que eu tenho feito da minha juventude? Sei ser generoso? Faço a minha juventude frutificar? Procuro que ela seja de fato um caminho eficaz e fecundo de santidade? Sei me inflamar com grandes ideias, sei convencer-me dessas grandes ideias, decidir-me por essas grandes ideias. Padre, me fala uma grande ideia. Viver uma vida na graça. Tá aí, um grande ideal. Decidir viver uma vida na graça. CQC, custe o que custar. Decidir viver uma vida na graça, ou seja, não flertar com a possibilidade do pecado. Aqui, entendam, não é viver de forma angelical, é impossível, não tem jeito. Mas é de fato, é uma decisão. A partir de hoje eu vou viver uma vida na graça. Eu vou transformar as tentações numa oportunidade de provar o meu amor para Deus. Não vou questionar. Em que consiste a santidade? A santidade consiste em amar. De que modo? Cumprindo fielmente e com amor os meus deveres pessoais. Santidade na prática. Como amar na prática? Cumprir de forma amorosa, ou seja, colocando o meu coração. Fazer as coisas com amor é fazer as coisas com o coração, está inteiro ali. Se eu dou aula, estou ali com o meu coração dando aula. Se eu atendo confissão, estou ali com o meu coração atendendo confissão. Se eu estou vendendo na loja, eu estou ali vendendo com o meu coração. Se eu estou filmando, se eu estou com o meu coração de forma amorosa e fiel, ou seja,
o tempo que for necessário. Né? Contrário disso, procrastinação. Procrastinação não é outra coisa senão uma infidelidade. Então, cumprimento fiel e amoroso dos meus deveres pessoais. Depois, de que modo amar? Aceitando com alegria e humildade a vontade de Deus, que se apresenta ao longo do nosso dia. Às vezes a gente programa alguma coisa, na hora não dá certo, por N motivos. Então, aceitar de forma alegre, mas também de forma humilde. Humilhar sob a poderosa mão de Deus. Unir com Ele o trabalho de cada dia. Aqui é um ponto muito concreto e que vale a pena também começar a exercitar. Oferecer as minhas obras. Oferecer tudo aquilo que eu vou fazer. Então, eu vou limpar a casa. Então, antes de limpar a casa, de forma consciente, assim, eu vou oferecer essa limpeza da casa por tal situação. Entrei para trabalhar, quero oferecer o meu trabalho hoje por essa intenção. Jejum, vou oferecer por essa intenção. Vou descansar, Senhor, eu quero oferecer. Aprender a oferecer os atos, porque eles me unem. Então, eu encontro Deus no cotidiano da minha vida. Saber fundir religião e vida. Né? Então, as práticas, tudo aquilo, mas conjugar isso com a minha vida. O ideal não é ter momentos de oração ou momentos de interioridade, mas uma vida interior. A gente falava outro dia do mosteiro. Então, o mosteiro, os monges, eles rezam o tempo todo, porém interrompem alguns momentos do dia para trabalhar. A vida deles é uma contínua oração. Nós não somos monges, mas a nossa vida também pode ser uma contínua oração. Da hora que eu acordo, ofereço o meu dia, pois cada ato do dia eu vou colocando o meu sentido, oferecendo, unindo a Deus, agradecendo depois de fazer. E tantas outras coisas pequenas e habituais são oportunidades de amar que Deus nos concede. Santa Teresinha, ela é a santa das pequenas coisas, né? Ela olhava para os referenciais de santidade da sua época, achava lindo, maravilhoso, mas ela falava, eu não dou conta, eu preciso de uma coisa mais aqui que eu consiga, né? E ela depois ficou a doutora das pequenas coisas. E era, de fato, nas pequenas coisas mesmo, né? De olhar uma agulha no chão e colocar todo o sentido dela no pegar essa agulha por amor a Deus e colocar ela no lugar por amor a Deus. Para ver, né? Então, eu posso fazer grandes coisas, mas também as pequenas, se as faço com amor. Se a santidade consiste em amar deste modo, então certamente ela não vai consistir nas graças extraordinárias, nas orações impressionantes, nasquelas mortificações, os espinheiros, na neve, até porque neve nem tem aqui, né? Penitências que não se sustentam. Santidade não consiste nisso, isso são meios, né? Se eu quero fazer, é sempre bom pedir orientação de alguém. Padre, eu quero usar silício. Ótimo, use. Mas sempre bom que seja orientado por um diretor espiritual, né? Não vai sair fazendo, não. Por quê? Porque tem tantos outros meios de santificação que passam despercebidos, que a gente não faz, e eu quero achar um que é grande, que é maravilhoso. Só que isso aí eu exponho minha alma a um grande risco, né? Que é o risco da soberba da vida. Né? Então, sempre orientado, né? Sempre orientado. Não caiu em desuso, é óbvio, mas sempre orientado. Hoje tem tantos outros meios, talvez mais passivos, e a mortificação passiva, ela é um pouquinho mais eficaz do que a ativa, ou seja, a ativa eu escolho, né? Santa Teresinha escolhia, por exemplo, não encostar as costas no banco da cadeira.
mas ela não escolheu a tuberculose, né? E ela aceitou ambas com amor. Mas a passiva, ou seja, aquela que eu não escolho, mas que Deus manda, Deus permite, essa ela tem, né? Mas ela é mais eficaz. Convence-te, decide-te, deseja. É o caminho simples e claro da santidade. Para o nosso exame de consciência, quiserem anotar. A santidade, primeiro ponto, é o único caminho de felicidade temporal e eterna. Conclusão óbvia dessa meditação. A santidade é o único caminho de felicidade temporal nessa vida e, obviamente, eterna. Olhando para a minha vida hoje, concretamente, quais são os perigos que ameaçam a minha alma neste caminho? É o pensar em tantas coisas, querer resolver tudo, os problemas dos outros, das pessoas. Ou são a minha necessidade de êxitos, de triunfos, de subir na vida, de ter uma profissão reconhecida, dinheiro, lucros, negócios, o estudo, o conhecimento, prazeres, acúmulos. Quais os perigos que ameaçam minha alma neste caminho? E ainda dentro desse primeiro ponto, quais as considerações que eu devo fazer para reforçar a convicção profunda que devo ter em relação à santidade? Quais considerações eu devo fazer para reforçar essa convicção profunda? Não me esquecer que a única coisa que importa é a santidade. Resolver o problema da santidade da minha vida primeiro, decidir ser santo. Perceber, será que eu estou naufragando no caminho da santidade? Como que eu vou resolver isso? Abrir mão de quais prazeres? Repetindo então, santidade é o único caminho de felicidade temporal e eterna. Olhando para a minha vida hoje concretamente, quais são os perigos que ameaçam minha alma neste caminho? Quais considerações devo fazer para reforçar a convicção profunda que devo ter em relação à santidade? Segundo, decida agora ser santo. Terceira perguntinha. A santidade consiste em amar. Onde, concretamente? Cada um vai responder pessoalmente.